Seguimos agora com o comentário neste Jornal Regional, hoje com Cancela Moura. Cancela, bem-vindo ao Jornal Regional. Boa noite. Começamos por falar num tema que não é novo, a fusão das cidades Porto e Gaia. O atual candidato do PSD à autarquia de Gaia parece, ou pelo menos por aquilo que disse no fim de semana, não estar muito interessado em fazê-lo, pelo menos no médio prazo. Ele diz mesmo que remete um eventual referendo, como propôs Luís Filipe Menezes em janeiro, da fusão das duas cidades, para pelo menos daqui a 4 anos. O que lhe parece estas afirmações, estas posições do candidato? Estas afirmações de Carlos Abreu Amorim, na minha ótica, revelam uma cautela de alguém que conhece ainda muito mal a realidade de Gaia e penso que de algum modo também são declarações avisadas de quem eventualmente primeiro quererá conhecer o terreno, e é importante que se diga que primeiro é preciso um ato eleitoral acontecer e depois sim avaliar se efetivamente essa fusão terá ou não terá eco, portanto, no Concelho de Vila Nova de Gaia. E Menezes continua com a vontade de fundir as duas cidades? Sabe, sobre Luís Filipe Menezes é um bocadinho mais difícil de perceber a situação. Em setembro de 2011, ele dizia que a fusão para ele era já amanhã. E, portanto, era uma realidade que efetivamente defendida por ele desta maneira. Em janeiro deste ano, e alguns comentadores acham estranhíssimo que se tenha esquecido desta bandeira, acaba primeiro na sua apresentação pública a dizer que lançará um referendo para perceber ou proporá um referendo ao próximo Presidente da Câmara de Gaia para falar sobre esta, ou ouvir ou escutar a opinião das pessoas sobre esta realidade, e agora, mais recentemente, penso que até se atribui um certo deixar cair desta bandeira em função desta questão e desta polémica, que é um bocadinho mais rebuscada esta opinião sobre a limitação de mandatos e, eventualmente, ele próprio poder se ver envolvido numa nova realidade administrativa onde o próprio adversário dentro do partido, o Rui Rio, poderia até voltar a ser candidato, na mesma interpretação que ele tem. Seria uma nova cidade, um novo território à lei da lei, passando a redundância da limitação de mandatos? Eu queria aproveitar esta deixa que agora refere sobre um novo território para se pôr aqui uma questão, ou centrar esta discussão de forma mais pragmática. Quem percebe tecnicamente desta matéria tem uma visão muito próxima daquela, por exemplo, que eu tenho em Gaia. A fusão Porto-Gaia, que é uma interrogação, que o JN já avançou, que a maioria das pessoas, e são interpretações da própria sondagem, 45% acharia muito bem, estamos a falar de uma realidade que tem que se centrar primeiro num capítulo de razões históricas e noutro capítulo de razões económico-sociais. Do ponto de vista histórico, Gaia nasceu por emancipação e contra o Porto. Aliás, a referência fundacional relativamente a Gaia é Vila Nova, em contraponto, na margem esquerda, em contraponto à cidade medieval da Vila do Bispo, do lado direito do Porto. Por outro lado, até importa também lembrar que as associações da margem sul, e neste caso Gaia, preservam uma presença muçulmana que o Porto nunca teve. E, portanto, em termos fundacionais, importa referir que, mesmo por razões históricas, existem marcas muito vincadas que são diferenciais. E depois, a questão económico-social é muito importante. Mas, atualmente. Antes de passar para a económico-social, ainda na parte histórica, houve 2 freguesias que já pertenceram ao Porto. Independentemente disso, há uma evolução, e ao contrário de outros entendimentos, o facto desta divisão administrativa durar 180 anos também não é assim tão contraproducente como dizem. Houve monarquia, houve república, houve fascismo, houve democracia, passaram um conjunto de regimes e esta divisão administrativa serviu perfeitamente todos. Aliás, a própria Igreja acabou por se associar, porque as freguesias têm um bocadinho a ver com as paróquias, e nós até estamos, no fundo, a fazer, por exemplo, com esta lei de extinção de freguesias, estamos, no fundo, até a cortar a direito a régua e esquadro relativamente a estas divisões naturais que foram nascendo das raízes populares, das paróquias, e, portanto, um conjunto de situações que estão bem vincadas.
Independentemente dessas duas freguesias terem pertencido ao Porto, aquilo que eu disse é que é a realidade histórica que está evidenciada. As razões económico-sociais têm a ver com os ítanes, os próprios ítanes, a caracterização socioeconómica dos dois concelhos é completamente distinta. O Porto, neste momento, ou Gaia, em termos territoriais, é 4 vezes a cidade do Porto. Portanto, é uma dimensão territorial, mas é uma dimensão territorial completamente diferente. E depois, nós estamos a falar de um concelho que já ultrapassou as 300 mil pessoas e o Porto que tem vindo a perder em proporção e não deverá ter mais que 230 mil. Significa isto que há que avaliar que território de Gaia é que tinha que se juntar ao Porto, ou porque é que se tinha que juntar Gaia ao Porto, e portanto não poderia ser Matosinhos ou Maia. Portanto, primeiro, acho que esta questão territorial teria que ser considerada em Gaia também como uma realidade que efetivamente existe. Gaia tem sido um concelho a 2 velocidades e existe uma caracterização sociológica muito distinta. Existem 10 freguesias que compõem a cidade, que de facto podem ter alguma continuidade geográfica e urbana com o Porto e poderiam resolver o assunto. São 10 freguesias. Mas então o que é que se fariam às outras 14? Seriam, como diz Rio Fernandes, como diz o professor Rio Fernandes neste estudo, só se poderia chamar então o Concelho das Sobras de Vila Nova de Gaia. Isso não me parece que do ponto de vista social faça algum sentido. Por outro lado, nós estamos a falar de uma realidade em Gaia e, portanto, ele até diria que não faria nenhum sentido que estas sobras pudessem ser distribuídas por Espinho, por Santa Maria da Feira, por Gondomar ou por Castelo de Paiva, que não fazia sentido. E, portanto, nós temos que ver esta realidade de acordo com aquilo que, em termos sociais, existe neste momento. Há uma especificidade ainda maior que eu destaco e existe no terreno e na prática muita intenção ou intencionalidade nesse sentido. Grande parte das freguesias de Gaia que estão a montante ou para o interior da Estrada Nacional número 1, e eu estou a referir-me às freguesias mais interiores do concelho, que estou a Malver, Sandim, Olival, Vintes, Pedroso, talvez até Grejó, Seixezelo, serão um conjunto de freguesias que poderão, portanto, para resolver este problema, vai-se colocar um novo problema com a questão territorial, poderiam aspirar a ser um novo concelho, uma nova realidade, se esta fusão acontecesse. Como digo, os agentes políticos e sociais no concelho estão atentos a todas estas movimentações, porque importa aqui dizer que a fusão Porto-Gaia tem sido discutida pelas elites. Esta questão do referendo é uma nova questão e eu não me acredito que estas sondagens... Mas a existir uma fusão terá que existir um referendo. Naturalmente, mas é importante depois definir que território, porque esta questão vamos pô-la de outra maneira. Eu acho que a questão colocada por Dr. Luís Filipe Menezes sobre a questão da dimensão e a escala, não podemos só geograficamente juntar aritmeticamente Gaia ao Porto para, de forma provinciana, que eu acho que isso é um provincianismo, sermos a maior cidade do país. Não me parece que seja por aí que efetivamente se rivaliza. Dou um exemplo, em Espanha existe uma grande rivalidade entre Barcelona e Madrid e a realidade com que se confrontam, que é idêntica a esta dicotomia entre Porto e Lisboa, naturalmente que não tem nada a ver com esta visão provinciana de querermos ser os maiores, em termos aritméticos ou em termos de dimensão. Aquilo que é importante era qualificar isto pela qualidade que eventualmente nós podemos ter. E aí não tenho dúvida nenhuma que, por exemplo, esta visão de se juntar aritmeticamente ou só a soma das freguesias não me parece o melhor resultado, até porque, sinceramente, as freguesias de São Félix da Marinha, por exemplo, que estão num extremo, ou de Sandim, que dista cerca de 20 km, ou costuma, que distam cerca de 20 km da sede do concelho, teriam uma rivalidade diferente, ou rivalizariam, teriam que rivalizar entre aquilo que é Foz do Douro neste momento, e essas freguesias. E eu não me acredito que num referendo, genuinamente, alguém possa eventualmente querer pertencer aos arrabaldes dos limítrofes da maior comunidade urbana do país. Porque já existe uma certa ideia de haver um concelho a 2 velocidades entre o litoral e o interior e, muito sinceramente, no caso de Vila Nova de Gaia, e isso eventualmente poderia colocar outros problemas, inclusivamente de desertificação, de maior ruralização, de maior interioridade daquilo que são as freguesias mais afastadas do concelho. E, muito sinceramente, acho que é importante atender a todas estas questões que são muito bem colocadas por um professor universitário, pela
universidade, do ponto de vista do ponto de vista técnico, estão muito bem colocadas, antes de precipitar isto por razões meramente políticas e que efetivamente também não resolveriam a questão. Quando se fala no Porto, o país está muito centrado em dois polos, que são o Porto e Lisboa. E, naturalmente, se nós nos queixamos da centralização que temos do país em Lisboa, eu também não tenho dúvidas que Braga, Guimarães ou Bragança ou Vila Real se queixe da centralização no Porto quando se fala do Norte e, portanto, há que ter aqui em consideração razões e realidades sociais que não podem ser destruídas por objetivos meramente políticos. Acha que esta bandeira da fusão ainda pode desaparecer até ao início da campanha das autárquicas 2013? Não sei como é que a discussão vai ser colocada. Por exemplo, nós sabemos que a posição que tem vindo a ser assumida por Rui Rio é mais ou menos oposta a esta, porque o que ele refere é que não pode haver municípios de dimensão muito reduzida, nem municípios muito grandes, como acontece neste momento. Eu tenho que reconhecer que o Porto é uma marca indiscutível do ponto de vista do destino, o seu reconhecimento universal e que Gaia naturalmente até partilha e participa dessa realidade. Por exemplo, em termos de destino turístico, quando se vende o Porto, vende-se o norte do país todo, e portanto isso até é uma questão interessante, mas do ponto de vista desta dimensão, do ponto de vista da complementaridade, como fala Rui Rio, daquilo que cada concelho pode eventualmente dar, o que eu acho é que era importante haver mais políticas de coesão, cada concelho crescer e dinamizar-se no seu próprio ritmo e haver alguma solidariedade municipal que permita uma identidade patrimonial e histórica comum em cada um desses concelhos. Porque, repara, às vezes está-se a pôr este problema de forma inversa. Carlos Abreu Mourinho hoje vem dizer que Rui Rio esteve muito mais interessado nos seus voos a nível nacional e com as questões da Câmara do Porto e que deixou de lado a política da área metropolitana. Como sabe, as novas CIM, as novas comunidades urbanas e também as áreas metropolitanas estão em plena discussão. E aquilo que era importante... Com esta reforma toda da administração local. E parece-me enviesada a ideia de se estar a discutir a fusão Porto-Gaia como sendo uma forma de resolver o problema da área metropolitana do Porto. Porque Carlos Abreu Mourinho o que diz é que, por exemplo, já se passou da questão da fusão agora para uma fusão só de serviços de cooperação, que é exatamente aquilo, na área do ambiente, dos transportes, do património, da planificação, que são áreas supramunicipais. Mas então isso já não se faz na área metropolitana do Porto. Fica aqui a questão. Castelo Moura, temos mesmo que avançar para o nosso segundo tema, ainda notas e tempo para dar esta nota. O Instituto Nacional de Estatística confirmou esta segunda-feira que no ano passado a economia portuguesa sofreu a mais profunda recessão desde 1975, atingindo os menos 3,2% do produto interno bruto. Estamos, de facto, já ouvi muitos comentadores a dizer, bem, estamos pior que há 10 anos, mas por estes resultados talvez ninguém esperasse. Talvez, mas é importante que se diga que o próprio Governo assumiu que por estes anos os orçamentos que apresentava iriam ser orçamentos recessivos. E, portanto, também é aqui importante desmistificar pelo menos uma coisa. Quando se diz que esta é a segunda maior recessão desde que há dados, é importante que se diga que em 1995 foi introduzido uma alteração metodológica significativa em que o país adotou, portanto, o sistema europeu das contas nacionais, que alteraram profundamente esta forma de analisar as contas nacionais. E, portanto, em função disso, também não é bem verdade que esta possa ser, porque os dados são incomparáveis, isto é, existem mudanças significativas entre tem bases diferentes. Exatamente, e estamos a falar bases completamente distintas. Também não vale a pena estar portanto, aqui a aprofundar ou a estar a dar relevância demasiada a dados que, do meu ponto de vista, não têm a mesma dados ordem de grandeza. Resultados diferentes. Exatamente. Também. E, portanto, neste momento, e passaram, entretanto, 37 anos, quer dizer, nós não estamos naturalmente com a realidade social é completamente diversa. Mas, naturalmente, se o próprio Governo admitiu que esta situação fosse acontecer, ela, no meu modesto entendimento, só veio a ser agravada
precisamente porque também os dados refletem isso, porque houve uma quebra no final deste ano das próprias exportações, que tinha sido a mola real deste equilíbrio. No início de 2012. Exatamente, mas agora cresceram apenas 0,5% e levaram a este agravamento desta recessão. Portanto, eu acho que também, além disso, existe uma redução, uma baixa grande, naturalmente, da procura interna, que neste momento ainda se agravou em mais 1% do que em 2011, é natural. Basta os cortes anunciados, basta tudo o que veio a acontecer ao poder de compra dos portugueses para que a procura interna proporcionalmente também deixa. O rendimento líquido disponível dos portugueses acaba por levar a esta baixa da procura interna e, portanto, julgo que acaba por ser um número surpreendente pela dimensão, mas do ponto de vista dos princípios que, no fundo, económicos, se assim quisermos dizer, que levaram à implementação destes orçamentos, acaba por ser, enfim, um resultado, infelizmente, natural em função das políticas que o Governo tem vindo a implementar para se ajustar também ao cumprimento das metas do memorando. Isto é uma pescadinha de rabo na boca que, efetivamente, não podemos sair. Uma última nota quase de sim e não, mas a oposição pode aproveitar estes valores do Instituto Nacional de Estatística e, de resto, também do Banco de Portugal para reclamarem menos austeridade ao Governo? Eu acho que, naturalmente, são números, os números são mais objetivos e, naturalmente, que a oposição estará atenta e vai reclamar do Governo este resultado negativo, vai cobrar do Governo este resultado negativo em função da aplicação de medidas, isso eu não tenho dúvidas. Neste momento, face, por exemplo, ao terceiro trimestre deste ano, o PIB, neste último trimestre, terá caído cerca de 1,8%, que é significativo e terá ajudado a esta discussão. E importa também aqui dizer, para terminar, que efetivamente a oposição também estará atenta, porque segundo os dados, o próprio Banco de Portugal, nomeadamente indo ao encontro de números históricos, será neste momento uma evolução muito negativa e será talvez desde 1975 uma das piores classificações em termos de trimestres, em termos de períodos homólogos. Julgo que é a 8ª vez seguida que existe esta tendência de recessão. E, portanto, eu julgo que são índices macroeconómicos muito longe dos cidadãos comuns, mas que a oposição não deixará passar em claro para fazer cobrar do Governo. Obrigada pelo seu comentário aqui. Cancela Moura, até 2 a 8 dias no Jornal Regional. Nós seguimos a conhecer agora